Olá pessoal, bem-vindos ao Open Tecno. Hoje eu trago para vocês um produto que eu nunca tinha testado antes e que me surpreendeu bastante. Trata-se de um mini PC. Um mini PC é um computador em miniatura, bem pequeno, praticamente do tamanho de um celular, mas um pouco mais alto. Na verdade, já passou pelo canal algum celular que era maior do que esse computador. Estou falando do Nippoge GK3 Plus. Um computador de entrada, mas que vai ter características muito boas para todos esses usuários que querem no dia a dia velocidade e rapidez para tarefas cotidianas. Este mini PC vai ser realmente flexível, vamos poder fazer uma grande variedade de coisas com ele. Vou dar alguns exemplos ao longo deste vídeo de certos aplicativos que estive testando para este computador. Sem dúvida, é um equipamento pessoal e cada um faz o que quiser. Simplesmente, na análise que vou fazer a seguir, vamos ver mais ou menos qual é o desempenho dele para que vocês também tenham uma ideia. Primeiro, vamos falar da parte externa do Nippoge GK3 Plus. Já mencionei que ele tem dimensões semelhantes a um celular, 5 ou 6 polegadas aproximadamente, mas em um formato quadrado. É verdade que, em altura, teremos cerca de 6 ou 7 centímetros aproximadamente. No total, o peso, para vocês terem uma ideia, é de 700 gramas, ou seja, não chega nem a 1 quilo. Na parte externa, vamos ter um monte de conexões. Começando pela parte de trás, conexão de energia, vamos ter duas portas HDMI, que suportam 4K até 60 quadros por segundo. Também vamos ter uma porta VGA, uma porta um pouco antiga, mas para o que eu vou explicar depois sobre para que vai servir este computador, talvez seja interessante ter essa porta. Quero dizer aqui que o computador vai permitir ter até 3 telas conectadas ao mesmo tempo. Ele vai suportar, então podemos usar as 3 portas de imagem ao mesmo tempo. Temos uma porta para fones de ouvido, temos uma porta RJ45 para conexão com a internet, e temos 4 portas USB, 2 deles são 2.0 e outros 2 são 3.0 para conectar dispositivos como uma webcam, por exemplo. Ou se, por exemplo, quisermos conectar um armazenamento externo que seja rápido. Por fim, vamos ter o botão de ligar em plástico. A construção é praticamente toda em plástico. E depois, uma abertura de ventilação. A refrigeração vai funcionar da parte de baixo para uma das laterais. Estou falando de refrigeração, mas praticamente é desnecessária, porque o computador praticamente não esquenta nada. E o ventilador, nas poucas vezes em que liga, funciona de maneira mínima, praticamente é inaudível. E você precisa estar em completo silêncio para ouvir um pequeno assobio, que é o que o ventilador faz. Mas em tarefas do dia a dia, ele nem chega a ligar. Devemos levar em conta que um mini PC desse tipo, que pesa pouco, também vem preparado para ser instalado atrás de uma tela. Normalmente no suporte VESA, não gosto desse tipo, mas é bom saber que já vem pronto para instalar atrás da tela. A gente nem vê mais. Mas enfim, eu prefiro deixar ele em cima da mesa e ter acesso fácil às portas. Vamos falar também das conexões sem fio, que seriam Wi-Fi 6 e Bluetooth 5. Portanto, este computador estaria totalmente equipado. Chegou a hora de conhecer o hardware dele. Temos o processador Intel Alder Lake N97, um processador que é para tarefas do dia a dia. Foi apresentado no ano passado. Em 2023 temos 4 núcleos. A frequência máxima é de até 3,6 GHz, o que está muito bom. Consome 12 watts, é bem levinho. O consumo de energia vai ser mínimo. Suporta até 16 GB de RAM, que é o que depois vou comentar que temos. E tem uma placa de vídeo integrada que suporta 4K a 60 quadros por segundo e um máximo de 3 telas. Por isso, eu comentei antes que vamos poder usar os 2 HDMI e o VGA totalmente ao mesmo tempo. Em relação à memória RAM, temos 16 GB de RAM, mais do que suficiente. Eu diria que para um computador desse tipo, 8 GB já seria suficiente. Mas temos 16 está muito bom para tarefas do dia a dia. E temos um SSD de 512 GB de armazenamento. É verdade que vi desmontagens desse computador, e a RAM e o armazenamento não são de marcas muito conhecidas, mas o computador é desmontável caso queiram melhorar, colocar uma memória melhor e um disco rígido mais confiável de uma marca de primeira linha. Vocês podem fazer isso, e aí já terão um computador incrível. Mas é verdade que nisso economizamos um pouco no custo. Mas depois vou falar para vocês que é um computador muito barato. Por último,
Vale comentar que ele já vem com o Windows 11 instalado e ativado. Não precisamos nos preocupar com licenças, pois já estão inclusas no preço. Agora, vamos ao desempenho, que é o mais importante em um computador. Que a gente fique satisfeito com o tempo que ele leva para fazer as coisas, especialmente ao comprar um computador novo. Aqui teremos duas variantes. A primeira, se não entendemos de desempenho e queremos fazer coisas normais, como navegar na internet, guardar nossos arquivos, fazer backups, abrir documentos e receber e-mails, fazer chamadas de trabalho remoto e outras tarefas do dia a dia. Sem preocupação com desempenho, faremos tudo sem problemas. Desde o início, a inicialização do computador é realmente rápida. Apertamos o botão e quando ligamos o monitor, já temos a tela de bloqueio pronta para digitar a senha. Em seguida, se não tivermos grandes agentes nem de segurança, nem um monte de aplicativos que iniciam junto com o computador, já vamos poder abrir o nosso Chrome, nosso vídeo, nosso backup, por exemplo, com as imagens do iCloud ou do serviço que você tiver. Tudo isso vai iniciar muito rápido. Na verdade, com esses 16 GB de RAM, o Google Chrome, que vocês sabem que consome bastante memória RAM, vai conseguir abrir várias abas de forma bem fluida. E na verdade, o 4K, o monitor que eu tenho é 4K de 32 polegadas, ele roda com muita facilidade. Podemos abrir vídeos no YouTube, vamos ter a máxima velocidade pelo Wi-Fi, então podemos colocá-los em 4K sem nenhum tipo de problema. E como eu disse, no dia a dia não vamos notar nenhum tipo de falta de desempenho. Quando é que vamos notar falta de desempenho? Bom, não podemos nem pensar em instalar jogos, além, por exemplo, de jogar aqueles joguinhos típicos, bem básicos do computador. Isso sim, mas jogos como Minecraft, Counter-Strike e outros, nem pensar, porque o computador não está preparado para isso. Não tem refrigeração para isso, e o processador não vai aguentar bem. No entanto, eu tentei jogar algum jogo online, tipo Agar.io ou Slicério, esses minijogos online, e esses, ele roda muito bem, mesmo sendo uma tela 4K. No entanto, onde está o ponto forte desse computador? Bom, na minha opinião, como eu disse, é para usar Spotify, assistir vídeos, navegar e até mesmo o que podemos fazer com esse processador que consome tão pouco, né? Temos uma boa RAM, um bom armazenamento. Dá para montar um servidor, por exemplo, foi o que eu fiz. O que eu fiz foi montar um servidor de arquivos conectado ao meu iPhone. Então, pelo iPhone, posso acessar arquivos que tenho em um disco rígido externo ou no próprio computador. E pelo iPhone, como eu disse, acesso esses arquivos e tenho meus filmes, minhas fotos, enfim, tudo o que não posso ter dentro do iPhone, eu deixo no computador, mas uso como servidor e acesso pelo iPhone. Mas também tem outra opção, que seria instalar, por exemplo, um sistema operacional Linux ou um Windows Server e instalar nosso servidor web, nosso sistema de DNS, nosso servidor com Kubernetes ou Docker. Também dá para montar um bloqueador de anúncios ou, como eu disse, um sistema DNS, que bloqueie anúncios para a gente ou proteja o tráfego da nossa rede interna. Enfim, uma infinidade de coisas, que podemos fazer muita coisa com o nosso servidor. Então, como eu disse, temos essas duas opções: computador pessoal para tarefas de escritório, coisas básicas, navegar na internet ou até mesmo montar um servidor, na verdade. Porque eu, no meu dia a dia, uso Mac e acabei montando um servidor RDP, que é para acessar um Windows de forma remota. E assim, se eu precisar realizar alguma tarefa em um computador Windows, eu sempre tenho esse aqui debaixo da mesa, escondidinho, e posso acessar do meu Mac, com o teclado, mouse e tudo do meu Mac, como se estivesse em um Windows. Então, aqui eu deixei para vocês algumas pequenas dicas do que vocês podem fazer com esse tipo de computador. Como eu disse, é um computador de entrada. Se você quer um computador básico, barato, esse é o seu computador, mas também pode servir para outras coisas profissionais. Se eu tivesse que apontar um defeito, qual seria? Que não temos sistema de áudio integrado. Seria legal ter um pequeno alto-falante, nem que fosse só para ver um vídeo, fazer uma chamada, ou alguma coisa assim, já ter isso direto no computador. Mas não tem. Eu, por exemplo, tive que usar os alto-falantes do monitor. Por último, se vocês quiserem usar como referência, eu rodei um Geekbench 6, e vocês estão vendo os resultados na tela. Para todos que são mais nerds desse tipo de teste, aí está uma pontuação para vocês terem uma ideia do desempenho. Mas agora chega o ponto mais interessante: o preço. Porque eu disse que é um computador de entrada. Vocês viram que ele tem boas características, coisas legais, mas realmente o desempenho vai ser de computador de entrada. Então vamos ter um preço em torno de 300 euros. Já adianto que é difícil encontrar algo melhor por esse preço, porque só o processador já custa por volta de 100 euros. Se colocarmos 16 GB de RAM,
500 de armazenamento, um gabinete para montar o computador, uma placa-mãe e tudo mais, não vamos conseguir nada mais barato que isso. Além disso, acho que ele tem uma estética bonita, que podemos esconder em qualquer lugar, que não faz barulho. E isso para mim é muito importante em um computador, que não faça barulho e mantenha um ambiente silencioso. E todos esses pontos ele cumpre. Como eu disse, por 300 euros ou até menos, se você pegar em promoção. Como sempre digo, na descrição vamos deixar mais informações e o link de compra mais barato que encontrarmos. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse computador, deixem aí embaixo nos comentários porque vamos responder sem nenhum problema. E dito isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!